Bom, pessoal, é o quadro De Olho na Educação. Olha só, as novas expectativas familiares trazem demandas educacionais relevantes e afetam a sobrevivência do modelo de negócios de muitas escolas. A gente vai conversar com o Alex, que é editor de conteúdos educacionais. Olha, a primeira questão é a seguinte, Alex: o risco de falência está batendo a porta de metade dos colégios de pequeno e médio portes no Brasil, de acordo com o levantamento da Editora do Brasil. As escolas particulares do país, por exemplo, perderam 10% dos alunos durante a pandemia da Covid-19. Esse número tende a aumentar. Obrigado por atender a nossa reportagem aqui na TV Câmara Campinas, Alex. Imagina, eu agradeço o convite, é um prazer estar conversando aqui com vocês. Tende a aumentar, e para ser bem sincero, eu acho que já até aumentou, tá? Desses 10%, porque a pandemia foi muito trágica com muitas escolas, né? Principalmente as menorzinhas, as menores, que tiveram que se adaptar do dia para a noite. Muitas delas não tinham uma cultura tecnológica, uma cultura de inovação, e se pegaram surpresas, né, sem ter o que fazer. Então, teve muita escola que não conseguiu continuar o processo de aprendizagem com seus alunos, e o pai, ou a mãe, ou o responsável, acabou optando por tirar essa criança da escola. Muitas foram para a escola pública. Um outro problema, talvez, né, para a gente abordar, que é a superlotação da escola pública também, mas, no geral, foi um processo bem complicado. As que salvaram, as que se deram bem nessa pandemia, de certa forma, foram aquelas que já tinham essa cultura de inovação, essa preparação, já traziam a tecnologia no dia a dia e tinham mais condição de enfrentar os desafios do coronavírus. Para a gente não perder o gancho, Alex, você citou aí a superlotação nas escolas públicas. Eu gostaria que você falasse um pouco mais a respeito desse assunto, por favor. Eu não tenho tanta propriedade para falar, tá? Mas vou tentar responder, tá bom? O problema da escola pública hoje em dia é que muitas delas conseguiram se adaptar ao momento, mas outras nem tanto. E a gente sabe, né, que uma sala de aula de uma escola pública geralmente tem mais de 30, ou chega a 40, ou passa disso, da quantidade de alunos. O que é muito complicado para você garantir uma educação personalizada, para você entender quais são as necessidades dos estudantes, e também dar atenção para eles, e a atenção que eles merecem, né? E fora isso, tem toda a questão do investimento público, entre outros fatores que tornam a educação pública um pouco mais frágil, muito mais frágil do que a particular, né? Perfeito. Alex, a pandemia tornou a educação visível para diferentes atores do ecossistema escolar. Os pais estão mais próximos, não é? Enxergando o processo de aprendizagem em detalhes. Os professores, olha só, em busca de alternativas de avaliação à distância, estão vendo também o que o aluno aprendeu. É mais ou menos por aí, né, Alex? Sim, se teve todos os pontos negativos que a gente acompanhou, né, da pandemia, felizmente teve alguns positivos também. E essa visibilidade da família, do processo de aprendizagem do aluno e da aluna, foi muito positivo. Porque, né, do dia para a noite, a sala de aula veio para dentro da casa dessas famílias, né? Então, invariavelmente, elas ficaram mais próximas, puderam ver como que é o processo de aprendizagem. E isso, para todo educador, né, para gestor, dá aquele friozinho na barriga, né, principalmente para o professor, que agora está muito mais exposto, né, ele está dando aula praticamente para a família também, que está ali olhando o que está acontecendo, mas traz muito senso de corresponsabilidade, que é importantíssimo, né? Não é só o professor ou a professora que vai formar o estudante. A família tem a sua parte de responsabilidade muito grande, e toda a comunidade escolar também atua para essa formação integral, para os estudantes conseguirem enfrentar os desafios do dia a dia, né, e do futuro principalmente. Você citou algo muito interessante, porque agora os professores têm também, não é, a cobrança dos pais que estão muitas vezes ali acompanhando, né, os filhos nas aulas e tudo mais. Tem isso também, né? Sim, tem, e aí também tem, né, os dois lados, o positivo e o negativo. Eu acho que o positivo é porque essa relação se tornou muito mais estreita,
né? Então, eles conseguem dialogar com os pais de uma forma mais fácil, mais rápida, e principalmente, né, quando a gente traz pro tema, né, se, por exemplo, a escola, ela tem essa cultura de inovação, ela tem a tecnologia no dia a dia dela, ela vai ter muito mais dados e evidências que podem fazer com que esse diálogo entre educador e educadora e a família seja muito mais rico, pautado no que o estudante de fato está aprendendo, quais são as dificuldades, as facilidades dele, e aí a corresponsabilidade flui, né? Porque a partir do momento que o professor fala, olha, seu filho foi até o capítulo tal de tal disciplina, ou ele não entregou tais atividades, de uma forma mais rápida, ele consegue dar esse feedback mais fácil para a família consegue também estimular o estudante ali. Aí o ponto negativo, de certa forma, vem muito na questão do socioemocional do professor também, né? Eu acho que esse é um ponto que a gente não pode esquecer. Estamos pertinho do Dia dos Professores agora, em outubro, e eles se sentiram muito pressionados, né? É uma pressão muito grande. Eu dei uma aula recentemente e ninguém abriu a câmera, ninguém falou nada, e eu me senti muito sozinho, e foi um sentimento muito estranho. E muitos professores estão passando por isso desde março, né? Então, tem esse ponto que é importante também. Às vezes rola até o que a gente chama de constrangimento, né? Porque o professor está dando aula, como você falou, né? Às vezes o pai acha que sabe mais que o professor, a mãe acha que sabe mais que o professor. Então é importante que se haja esse meio termo, né, Alex? Para também não prejudicar o lado emocional do professor, como você acabou de muito bem frisar, né? Sim, além do meio termo, é importantíssimo o diálogo, né? Você construir uma relação com a família, deixando claro o papel de cada um, né? O professor está ali para cumprir o seu papel e espera-se que a família apoie, ajude, esteja junto para que essa formação dos estudantes aconteça da melhor forma possível. Então, o diálogo é sempre muito importante nessas horas, e foi fundamental no começo da pandemia, porque, né, de repente, essa pandemia fez com que a sala de aula viesse para dentro de casa. Fora isso, ainda os pais tinham muito a percepção de educação que eles tiveram lá no passado, e muitos deles não tinham como apoiar, ou até às vezes entender o que estava acontecendo, como que ia funcionar essa relação nossa, né? Eu aqui na minha casa, você aí no estúdio, vamos supor que é uma aula, como que funciona, sabe? É de fato efetivo dar aula nesse formato? Então o diálogo, e aí não só professor, né? Aí a gente abre para a comunidade como um todo, a coordenação, a gestão, a secretaria, manter o diálogo constante com o professor foi fundamental. Tanto que as escolas que são parceiras nossas da GEEK, elas relatam que as melhores experiências são quando a comunicação é constante com essas famílias, para deixar claro todos os pontos fundamentais para que a aprendizagem aconteça, né? Alex, você acha que a escola passa a ser cobrada por essa efetividade no aprendizado e começa até, de repente, a se questionar? A família cobrar a escola? Isso. Você acha que a escola, de repente, ela... ou não? Sim, a tendência que a gente acredita é que agora, né, nessa nova era da educação, proporcionada, alavancada pela pandemia, ela tende a ser muito mais visível, mais personalizada, mais ativa e mais conectada. Perfeito. Então, com esses elementos, a família, ela tem que estar atenta. Eu acho que não é nem questão de se ela vai ou não. É muito mais uma questão de ela precisa estar atenta qual que é a formação que a escola está dando para o filho, né? Quais são as oportunidades que essa escola está criando para o filho ou para a filha aprender de fato. E aí o aprender aqui não é só e exclusivamente aquele conteúdo, né? As datas históricas, os diferentes tipos de rocha, nada disso. Vai muito além, vai para as habilidades e competências que você precisa desenvolver nos estudantes, hoje em dia, né, como uma forma obrigatória, dada a BNCC que norteia isso, mas também todo o aparato que a escola consegue oferecer para o estudante na formação, tanto cognitiva quanto socioemocional também. Bom, como você disse, Alex, estamos falando do início de uma nova era da educação, um período que será marcado pela transformação que já está ocorrendo.
A sala de aula rompeu as fronteiras da escola e nada será como antes? A gente pode afirmar isso com 100% de certeza? Não, infelizmente não podemos afirmar, porque né, existe a tendência, existe uma certa resistência de avançar para essa nova era da educação. E aí eu não estou querendo aqui culpar, né? Você, diretor, está resistente. Existe até uma resistência da própria sociedade. Se a gente for pensar bem, a internet é muito nova para a gente, né? Ela começou a ser popularizada em 1990 aqui no Brasil, né? Quando começou o acesso a ser mais fácil. E ainda assim, hoje em dia ainda é complicado. Mas não dá para afirmar justamente por causa disso, porque assim que a pandemia acabar, invariavelmente algumas escolas vão voltar para o modelo tradicional, a aula pura expositiva, o que não tem problema nenhum na aula expositiva, mas né, o que mais você oferece para o estudante para desenvolver as competências, as habilidades que ele precisa. Mas eu acho que um ponto legal aqui é que ela foi uma alavanca. Né? As escolas estavam no processo pensando, será que a tecnologia vai me ajudar mesmo? A pandemia veio e obrigou muitas escolas a usar a tecnologia para continuar existindo, inclusive, né? Lembrando da sua primeira pergunta, da falência de muitas escolas. Sim. Então, essas viram a oportunidade de, poxa, agora eu vou dar esse passo. Então, temos os dois cenários, né? Infelizmente, nem tudo vai mudar, muita coisa tende a ficar na mesma situação, mas é uma oportunidade. Eu acho que esse é o ponto, sabe? É uma oportunidade de a gente modernizar a educação para a necessidade do hoje. Ô Alex, na nova era da educação, a gente vai ter famílias com novas expectativas que demandam uma escola, enfim, mais conectada. O aluno pode aprender de qualquer lugar? Pode, e isso é super positivo, né? Porque aqui, antes vale reforçar que né, o professor e a professora continuam e sempre vão continuar essenciais. Mas a tecnologia permite que eles deem vários passos além, no sentido de conseguir poupar tempo, poupar recursos, para eles poderem dar aulas cada vez mais significativas e ativas. E o estudante, nessa história toda, se ele tem o acesso, por exemplo, a um Chromebook, a uma plataforma digital bem estruturada, obviamente, ele vai conseguir estudar em qualquer canto. E hoje é uma realidade muito comum, né? Tem muito filho de pais separados. Então, às vezes, e tem toda aquela burocracia, aquela complicação de, tipo, vou para a casa da minha mãe, vou ter que levar todos os livros, todos os cadernos, tudo isso. A partir do momento que a gente moderniza, né, inova e traz toda essa aprendizagem para uma plataforma com intencionalidade pedagógica, que é bom sempre ressaltar, o estudante está com a aprendizagem ali na palma da mão, né? Então, é muito mais fácil e muito mais proveitoso, porque é sempre bom ressaltar que a aprendizagem, ela começa na escola, mas ela é constante, ela deve ser constante até para a gente, que já saiu da escola há muito tempo. Com certeza. Então, é uma coisa que precisa ficar e a gente precisa incentivar os alunos e alunas de hoje em dia a aprenderem a como aprender, para continuar aprendendo o resto da vida. Todos esses elementos que a gente está conversando, Alex, resultam em uma formação mais integral, que une conteúdo acadêmico e socioemocional? Sim, e eu vou colocar entre aspas, uma exigência da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que eu citei agora há pouco. Ela foi homologada há pouco tempo, 2017, do ensino médio de 2018, mas ela já coloca como necessidade que todas as escolas da educação básica no Brasil precisam desenvolver 10 competências gerais em todos os estudantes e uma série de habilidades por área de conhecimento. Então, é uma norma que vai orientar os currículos das escolas, mas é necessário que, a partir de agora, esses estudantes não saiam da escola só sabendo aquilo que eu já falei, as datas históricas e os tipos de rocha ou de reações químicas, né? É uma oportunidade de ele conseguir transformar essa aprendizagem de uma forma mais significativa, que tenha conexão com a vida real dele, e com isso a gente vai desenvolver não só essas questões cognitivas, mas principalmente a colaboração,
o autoconhecimento, que é importantíssimo hoje em dia, e uma série de outras habilidades socioemocionais. Bom, vou te fazer uma última pergunta, então. Na volta às aulas presenciais, os colégios vão ter que lidar, enfim, com estudantes em diferentes estágios. Há os que se adaptaram mais com as aulas à distância, outros não se adaptaram tanto com esse novo normal. É mais ou menos por aí. As escolas vão ter que se adaptar com esse tipo de situação, Alex? Ótima pergunta, André. Sim, e é um desafio bem grande, né? Porque, invariavelmente, eu já vi histórias de professores de escolas que o estudante sumiu desde março, na verdade, durante a pandemia, ninguém conseguiu entrar em contato com ele. Uma história dessa vem de uma irmã minha, que ela dá aula no estado, e ela sabe que tem estudantes ali que a escola não conseguiu entrar em contato durante esse período. Então, e mesmo os estudantes que continuaram acompanhando as aulas, muitos tiveram dificuldade de acessar a internet, muitos tiveram dificuldade de entendimento, que no tete-a-tete, né, no presencial, a gente consegue identificar as expressões e uma série de outras evidências que nos falam se o estudante está entendendo, não está, o nível de aprendizado que ele está tendo naquele momento. Agora, dado todas essas dificuldades, todas as escolas vão ter esse desafio gigante, que é fazer uma avaliação diagnóstica para entender em que nível que aquela turma está. Quem aprendeu mais, quem aprendeu menos, né? Qual o nível de cada um deles. E aí, entrando mais uma vez na questão da personalização dessa nova era da educação, é entender todas as dificuldades e até as fortalezas, como a gente diz, né? As facilidades dos estudantes, para você conseguir oferecer um planejamento que entenda este ponto e ajude o estudante a superar ou ir além, obviamente. Tá bom, muito obrigado pela sua participação, foi bem legal, bem esclarecedora a entrevista aqui na TV Câmara Campinas. Obrigado, Alex. Eu que agradeço pela oportunidade, até mais. Valeu, até mais. Então eu volto com você, meu grande amigo, Gabriel Castro.